Olá, meu nome é Cícero Gomes, eu sou consultor de empresas. Eu estou aqui para nós conversarmos um pouco sobre assuntos que dizem respeito ao ambiente organizacional. O nosso assunto hoje é sucessão em empresa de gestão familiar. Para exemplificarmos de maneira bem clara o que eu quero dizer, eu vou citar uma história ocorrida com o grande líder britânico Winston Churchill. Conta a história que, já na sua velhice, Winston Churchill foi convidado para proferir um discurso de formatura numa escola do interior da Inglaterra. Era uma escola de adolescentes. E o diretor convidou Winston Churchill, na verdade, sem muita esperança de que ele fosse. Mas quando Winston, surpreendentemente, aceitou o convite, ele ficou extremamente satisfeito e empolgado com aquela situação. Ele então montou toda a estrutura, né, os alunos uniformizados, tudo bonitinho, do jeito, né, britânico. E no dia da formatura, diz a história que Winston Churchill chegou com seu cachorrinho, sentou-se, e no momento em que ele foi proferir o seu discurso, ele subiu então no palanque, e ele pegou o microfone e disse: nunca desistam dos seus objetivos. Estas foram as palavras dele. Ele então deixou o microfone, desceu as escadas e sentou-se na cadeira. As pessoas que estavam ali naquele ambiente puderam ver uma cena extremamente interessante. Os adolescentes, as crianças que estavam lá, não entenderam nada. Estavam atônitos. Mas que discurso é esse? Que coisa estranha é essa? Que é isso? Mas quem olhava para o diretor da escola, quem olhava para os professores, viu uma cena totalmente diferente. O diretor chorava copiosamente, os professores, a grande maioria, emocionados. Mas por que isso? O que causou esta situação? Se nós olharmos de perto, nós vamos perceber que a situação chegou a esse ponto porque o diretor conhecia a história de Winston Churchill. Os alunos conheciam muito pouco. O diretor havia vivido aquela história. Ele havia sido soldado na Segunda Guerra Mundial. Ele havia passado pela destruição que Londres viveu, que a Inglaterra viveu, os bombardeios diários que aconteciam sobre a capital inglesa. Os adolescentes, muitos eram bebês e outros nem nascidos na época que a Segunda Guerra ocorreu. Eles então não percebiam, na verdade, o que Winston Churchill estava dizendo. E por um motivo muito simples. Eles não haviam vivido a guerra que Winston Churchill viveu. Meus queridos, isso aconteceu naquela época e continua acontecendo nos dias de hoje. Muitas vezes nós encontramos um empresário, um pequeno empresário, que tem lá o seu supermercado e ele adquire alguma coisa importante para o mercado, uma ilha de frios, por exemplo, e ele chega junto ao seu filho para contar esta novidade quase que em lágrimas. E o seu filho não valoriza em nada isto. Age com indiferença. Ele não consegue perceber aquela dimensão. Isso por quê? Porque o filho não viveu a guerra do pai. O filho não passou os momentos difíceis que aquele pai passou para construir aquele patrimônio. O filho não viveu aquelas dificuldades. Mas por que isso acontece? Porque nós temos a saudável ou não tão saudável hábito de proteger demasiadamente os nossos filhos. Eu era adolescente, trabalhava em um supermercado. Fazia de tudo. Era um mercado pequeno, não era um mercado grande. Éramos lá 6 funcionários apenas. E
eu trabalhava junto com a família do dono. Quando chovia e tinha compra para entregar, o filho do dono não entregava. Quando o sol estava muito forte e havia compra para entregar, o filho do dono também não entregava. Quando a compra era muito longe, o filho do dono também não entregava. O interessante, meus amigos, é que o dono do mercado já havia feito tudo aquilo. Mas ele queria proteger o seu filho. E ao proteger o seu filho, ele impede que o seu filho participe da sua guerra. Ele impede que o seu filho possa viver, muitas vezes, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que ele viveu. Eu acho fundamental que os filhos conheçam a história da empresa. Conheçam muitas vezes as lutas que os pais passaram para construir aquele patrimônio. Claro que isso não é garantia de que teremos uma sucessão perfeita. Mas é um passo importante nesse sentido. É um passo importante para que o jovem possa valorizar aquele patrimônio que será entregue nas suas mãos. Para que ele possa dar continuidade àquele patrimônio. Não tenha muita pena do seu filho. Deixe-o participar da sua guerra. Você não está vivo, forte? Se ele participar da sua guerra, com certeza, ele não vai sofrer. Infelizmente, nós conhecemos empresários que os filhos irão se formar em estudantes. É isso mesmo. Eu conheço um dono de supermercado muito bom, uma pessoa agradável. O seu filho está fazendo o 3º MBA e até hoje não assumiu a empresa. Quando é que ele vai assumir aquela empresa? Quando é que ele vai pegar naquela guerra? Será que somente após o falecimento do proprietário? O falecimento do seu pai? Não seria melhor começar antes? Sucessão é uma situação complicada. Às vezes, uma sucessão mal planejada consegue atingir rumos estranhos. Eu particularmente conheço uma empresa que teve uma sucessão extremamente mal planejada e ela triplicou em 5 anos de tamanho após esta sucessão mal planejada. Infelizmente, essa não é a regra. Uma sucessão mal planejada tem tudo para ir parar em um destino infeliz. E não é isso que nós queremos. Principalmente eu, como consultor de empresas. Quando eu vejo uma empresa atingindo índices de excelência, quando eu vejo uma empresa crescendo, isso me deixa feliz. Porque nós vivemos de trabalhar para empresas. E quanto mais empresas saudáveis nós tivermos no mercado, com certeza, melhor será para nós. Então, meu amigo, minha amiga, mantenha a sua empresa saudável. Deixe o seu filho participar da sua batalha, do seu dia a dia, e mostre a ele como é importante valorizar aquilo que nós temos. Por hoje é só. Que Deus abençoe a todos. Felicidades.